mais de 20 milhões faturados e mais de 20 mil alunos impactados. Esse é o nosso convidado de hoje. Ele é estrategista digital, produtor e mentor de milionários por aí. Hoje vamos conhecer o grande Sanchão. Estamos aqui, obrigado pelo convite a todos vocês, aqui o Wi-Fi. Bela plataforma para se trabalhar como afiliado, como produtor, enfim, bora pra cima, né? Seja muito bem-vindo, Sanchão. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se você não sabe, tá começando mais um KiwiCast. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E hoje a gente vai saber mais do Vitor, que pra poucos sabem que o nome dele é Vitor. Ficamos sabendo aí, hein? Verdade. Depois eu falo um pouco dessa história do Sanchão. Sanchão, olha, hoje já são mais de 20 milhões faturados na internet. Ou seja, não é brincadeira, cara, é um resultado expressivo, né? Mas antes, conta pra gente quem é o Vitor, que as pessoas não conhecem. De onde é que você veio, como é que tudo começou? Bom, vamos partir do princípio então, né? Falar do início lá. Inclusive você, a gente conversou bastante ontem, hoje. Sim, eu não contei essa história ainda pra vocês também, né? O que é que acontece? Eu sou um cara comum, como qualquer outra pessoa, que provavelmente descobriu o mercado digital como qualquer outra pessoa que tenha descoberto o mercado digital e hoje faturou milhões na internet através do YouTube, né? Eu venho de uma família simples, nunca passei necessidade, nunca passei fome, nem nada disso, mas eu era o tipo de cara que tinha tudo regrado na minha casa. Eu sou de uma família de 3 irmãos, né? Pai, mãe, 3 irmãos homens. E eu não sei, pra quem tá assistindo talvez, ou pra vocês, se vocês têm irmãos que da mesma idade, assim, da mesma faixa etária. Sim. E não sei se vocês já passaram por isso. Eu sou daquele tipo de família que, quando tinha um pacote de bolacha, era tipo 3 bolachas pra cada filho, era fracionado. Sim. Eu nunca passei fome nem necessidade, mas eu tinha tudo racionado dentro de casa. A gente veio de uma família de classe média baixa. Meu pai sempre empreendeu. E eu desde muito novo também empreendi junto com ele, né? Eu acho que desde criança eu já fui educado a não gostar de trabalhar para os outros. Sempre ter o próprio negócio. O meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele sempre teve o próprio negócio. Hoje ele é corretor de imóveis e acaba que corretor de imóveis é uma forma de empreender, né? Sim. Você não tem carteira assinada, você depende daquilo que você vende. Então hoje ele faz isso daí, foi o último nicho que eu trabalhei também, que eu atuei. Mas lá atrás, voltando um pouco do princípio, contando um pouco dessa minha história breve, eu comecei bem cedo com 11 ou 12 anos, né? Eu já falei em alguns outros podcasts que eu comecei vendendo verduras na rua com meu pai quando ele montou uma quitanda para vender fruta, verdura e tal. Só que idade? É um pouco mais antigo ainda, eu tinha 11 anos mais ou menos. Novinho. Só que aí... Exato. Só que vem antes ainda dessa quitanda. Eu lembro... Antes disso, o meu pai começou a trabalhar numa fábrica de coxinhas. Então fazia coxinha, todo mundo aí deve gostar de coxinha. Ah, quem não, né, gente? Quem gosta de coxinha, dá o like. Dá o like agora. Não é não? É velho. E aí assim, ele trabalhava nessa fábrica de coxinha e eu lembro que eu e meu irmão mais velho, Júnior, a gente enchia o isopor de coxinha e saíamos tipo 6 da manhã ali na Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba, onde eu morava, para vender essas coxinhas. E aí a gente saía tipo do ponto da fábrica da coxinha até o final da Avenida Inocêncio Seráfico, passando em todos os comércios, lojas, e aí a gente vendia coxinha e tal. E depois desse período de vender coxinha na rua, a gente foi trabalhar nessa quitanda do meu pai, vendendo fruta e verdura. Ele montava uns caixotes assim na rua e colocava em cima dos caixotes coentro, salsinha, alface. E eu ficava sentado na frente de uma loja, que era uma casa de fogos na época, né? Vendia fogos de artifício. E essa loja, ela ficava sempre fechada. Ela só abria em determinados períodos do ano, que é quando o pessoal compra, né? Fogos de artifício, dia de jogo, Copa do Mundo, Ano Novo, Natal e tal. Aí o resto do período do ano ficava fechado e meu pai montava a quitandazinha dele ali. Aí ele ia no Ceasa, comprava as coisas e eu ficava a manhã toda ali vendendo. Dava tipo 11h30 da manhã, eu ia correndo pra casa, era bem pertinho de casa, ali dava uns 2-3 minutos. Ia correndo pra casa, tomava um banho, me trocava rapidinho e ia pra escola. Almoçava em casa e ia pra escola. Então, desde muito cedo, eu já fui educado a trabalhar, a lidar com o dinheiro. Eu que recebia troco da galera. A galera pagava, eu que dava troco. Então, eu já pegava essa ambiência do dinheiro aí. E entender também que
quando você foca e é determinado em um negócio, você pode fazer o seu próprio salário. É óbvio que a gente não ficou rico com isso. A quitanda quebrou, a fábrica de coxinha quebrou. Vários negócios que a gente fez na época que meu pai fez não deram certo, quebraram. Mas serviu como aprendizado, né? A gente entendeu que para você viver uma vida mediana, não importa se você é CLT hoje, se você ganha um salário mínimo ou se você ganha 10 mil reais por mês. Você consegue ganhar essa mesma coisa quando você se propõe a fazer um negócio para você mesmo. Com certeza. Nem todo mundo, eu costumo falar isso para alunos e mentorados, nem todo mundo que você conhece quer ganhar 1 milhão por mês. Às vezes a pessoa só quer comer uma pizza na sexta-feira. Esses dias, Sancho, eu tava vendo uma postagem da Chris Franklin, que ela fala assim, inicialmente não é sobre ser rico, é sobre pagar as contas sem atraso, comer bem e viver sem apertos. Depois, a pessoa pensa em ficar rica. Então, no início é muito sobre, a pirâmide de Maslow, né? A necessidade básica, sentir bem, aí depois escalar. Só que a gente já entra muito, dinheiro. Exato, e por isso que as pessoas têm o medo de empreender hoje em dia, né? Então, elas ficam na famosa zona de conforto de que o salário dela no final do mês está garantido. Quando ela vende, a hora dela tá acordando 8, 7 da manhã, batendo ponto às 9, saindo às 5, 6 horas da tarde, ela tem a falsa ilusão de que no final do mês as contas delas estarão pagas. Então fica nessa zona de conforto e acaba não empreendendo. E eu acredito que na minha criação, o fato do meu pai ter sido um empreendedor lá atrás, né, ter feito fábrica de coxinha, quitanda de fruta e verdura, sendo corretor de seguro de vida, plano de saúde, depois corretor de imóveis, ele dando esse passo e inconsequentemente eu trabalhando com ele, né, não indo trabalhar para outras pessoas, meio que me deu essa veia empreendedora, essa vontade de empreender e perder um pouco o medo de arriscar. Exato. Eu não tô dizendo aqui que eu nunca fui CLT. Passando por essa bagagem de empreendedorismo, eu tive já 2 lojas de telefonia celular. É mesmo? Aos meus 17, 18 anos, inclusive a minha esposa tá aqui, ela me conheceu bem nessa época. Eu tive 2 lojas, meu pai abriu 2 lojas de telefonia celular pra mim, uma em Osasco e uma em Carapicuíba. O que eu fazia nessas lojas? Eu fazia manutenção, conserto de celular. Então você quebrava a tela do seu celular, você levava na minha loja, eu arrumava o seu celular. Só que algo que eu encontrei em comum com o meu pai durante esses anos empreendendo, que eu tive que aprender na marra depois, inclusive um assunto que a gente falou hoje no nosso almoço, foi a má administração. Eu e meu pai tínhamos uma má administração muito grande com o dinheiro e com os negócios. Eu tive 2 lojas de celular, 2. Eu conheço pessoas que no ramo da telefonia ficaram milionárias. Começaram pequenos, com uma lojinha de celular, consertando aparelhos, e hoje o cara tem, sei lá, 200, 300 casas de aluguel. Um dos caras que inspiraram o meu pai a abrir uma loja de celular também, pra você ter ideia. O negócio de modelagem que a galera fala no mercado digital já existe há centenas de anos. Nos negócios físicos, as pessoas modelavam uma outra. Falaram, olha, o João ali abriu um bazar e o João tá ganhando dinheiro. Então, peraí, deixa eu ir no outro bairro ali, vou montar um bazar também. Isso é modelagem. E o meu pai, eu lembro que ele modelou o alemão, né? O alemão era o dono dessa loja de celular. Ele modelou esse cara, porque esse cara tava ganhando muito dinheiro ali em Carapicuíba, e aí montou as 2 lojas pra mim. Montou uma em Carapicuíba e uma em Osasco. Mas por falta de administração, a gente quebrou as lojas. Ficou quanto tempo com as lojas? Cara, eu acho que eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, a 2 anos com as lojas de celular. Tá. Naquela época eu tinha 18, 19 anos, eu já ganhava, naquela época, tipo, 100 reais por dia na loja de celular. Se a gente falar hoje de 100 reais por dia, na realidade que o Brasil tá hoje, no salário, do tamanho que é o salário hoje no Brasil, é muita grana. Sim. Pô, todo mundo, quem não quer fazer 100 mil por dia aí? Pelo menos, né? Sim. A gente tá falando de uma média aí de 3 mil reais por mês, você sendo o seu chefe. Isso eu tô falando por baixo, tá? Tinha dia que era muito mais que 100 reais. Então, por má administração, a gente acabou fechando as lojas. E aí eu voltei. Voltei não, né? E aí eu ingressei, porque eu nunca tinha trabalhado CLT na minha vida. Até os 18. Até os 18 anos eu nunca tive assinatura na carteira de nada. E aí então eu ingressei na carreira de CLT. O que você fez? Com o quê? Eu comecei como... acho que meu primeiro emprego foi com telemarketing, se eu não me engano.
Eu fui telemarketing, trabalhei numa empresa de saúde, né? De atendimento de plano de saúde e tal. E aí a gente trabalhou, inclusive minha esposa trabalhou lá também. Só que eu acho que minha carreira lá foi muito curta. Eu devo ter trabalhado lá uns 45 dias. Você vê, quem nasceu para empreender dificilmente vai ceder às ordens de um patrão. Se você tem a veia empreendedora, se você nasceu para ser seu chefe, você não consegue aceitar outro chefe. Então eu tive essa dificuldade na minha carreira de CLT. Então eu trabalhei uns 45 dias ali e eu lembro que, foi bizarro. Como é que eu fui mandado embora? Eu tava em atendimento, acho que com uma cliente. E você sabe, quem trabalha com telemarketing vai saber o que eu tô falando. Existem, se eu não me engano, 2 vertentes do telemarketing ali, que é o passivo e o ativo, né? É quando você faz vendas, trabalha convertendo clientes, ligando, e quando você recebe, resolvendo pepino. Eu trabalhava recebendo ali as ligações da empresa para resolver pepinos de cobertura de plano, de exames e tal. E eu lembro que eu atendi uma moça, uma senhora. E, cara, ela não conseguiu diferenciar que eu era um funcionário. Acho que ela achou que eu era o dono da empresa. Olha aí, a autoridade já tava lá na comunicação. Exato. Ela achou que eu era o dono da empresa e começou a me esculachar. Nossa. Entendeu? Começou a me esculachar nessa empresa de merda, não sei o quê, que não funciona. Eu quero fazer um exame, já tem 6 meses que eu tô tentando marcar o exame. Olha, por um lado, o cliente, a gente que é empresário, a gente lida com... Existe uma frase que os empresários do mercado convencional usam e a gente pode aplicar isso dentro do mercado digital, que é: o cliente sempre tem razão. Quando você leva ao pé da letra o cliente sempre tem razão, não é que ele tá certo em tudo. É que você precisa fazer de tudo para que ele se mantenha seu cliente. Então, trata o cliente com a razão, vai comendo pelas beiradas, domina o problema e resolve, traz a solução para ele não deixar de ser seu cliente. Nesse caso, ela tava esculachando, falando que não conseguia marcar plano de saúde, que não conseguia marcar exames e tal, e tava demorando demais, ela já era cliente há muitos anos, e começou a falar um monte de mim, atendimento ruim. E eu, como empreendedor, eu pensei... eu lembro que exatamente quando eu tava em ligação com essa senhora, eu coloquei no mute, meu primo trabalhava do meu lado, eu coloquei no mute assim, pra não ouvir o que a gente tava falando. Aí eu falava assim, ó, eu vou mandar essa mulher tomar naquele lugar. Falava pro meu primo. E ela falando. E na minha cabeça, eu já tava matutando o seguinte: cara, eu acho que eu não ganho o suficiente pra ouvir tudo isso. Eu ganhava, sei lá, uns R$600 na época, 500 e poucos reais. Era meio período de telemarketing, né? Eu trabalhava 6 horas por dia. Falava assim, R$600 não paga a minha paz pra estar ouvindo um negócio desse. E aí eu lembro que eu desmutei e falei pra moça assim, vai se lascar, meu. O que eu tenho a ver com esses seus problemas? Eu sou um funcionário, eu sou assalariado aqui, filha, eu não tenho culpa. Eu não sou o médico que vai fazer teu exame. A senhora quer que eu vou lá na clínica agora e abra a agenda do médico e te encaixe? Eu não tenho esse poder, você tá pensando que é quem? Beleza, aí desliguei. E caiu no monitoramento. Eu lembro que depois que eu desliguei, eu fui chamado pra RH. Falei, olha, Vitor, infelizmente você vai ser desligado. Aí fui. E aí eu saí dessa empresa. E eu lembro que depois dessa empresa, eu fui trabalhar num CD de distribuição, que é o maior CD de distribuição da América Latina, que chama B2W. Fica ali em Itapevi, ali em São Paulo, né? E aí eu era fiscal de prevenção lá. Trabalhava, ganhava R$740 por mês, também como CLT. E trabalhei acho que uns 3 ou 4 meses também. E fui mandado embora de novo. Fui mandado embora porque eu acho que nessa época eu já namorava com ela, né? E eu mais faltava no serviço pra ficar na casa dela do que ir. Então eu acho que eu lembro que uma vez eu faltei uma semana inteira. Ela tá ali confirmando. Confirmando que é verdade. Eu faltei a semana inteira no trabalho, cara. Faltou uma semana. Aí quando eu cheguei, na sexta, faltei. Eu tinha escala no domingo, aí faltei domingo, segunda, terça, quarta, quinta e na sexta eu apareci. Caraca. Aí eu lembro que o meu coordenador chamava Pereira. O coordenador Pereira chegou em mim e falou, e cadê seu atestado? Eu falei, mano, não tem. Então pode ir pro RH. Aí foi desligado. Saí da B2W, fui trabalhar na Claro, operadora de celular, Claro SA. Aí fui como vendedor. Foi o meu maior salário como CLT. Sério? E quanto tempo você ficou lá? Já quero saber. Eu fiquei o quê? Uns 8 meses? Por aí, uns 8 meses. Você não chegou a ficar 1 ano em CLT nenhum? Nunca fiquei 1 ano numa empresa.
E nessa você ganhava quanto? R$1.240. 1.240, 1.247, alguma coisa assim. Mas com vendas você se desenvolveu bem, porque você já fazia isso. A real, isso é... Eu me dei melhor, você vê. A empresa que eu mais fiquei tempo lá foi 8 meses. A que mais fiquei tempo trabalhando como CLT foi que eu era vendedor, porque eu ganhava R$1.200 e poucos por mês e ainda tinha um acréscimo quando eu batia as metas de venda. Comissão, né? E eu era, cara, o campeão. Ó, pra você ter ideia, quando eu me destaquei no mercado digital, que aí as pessoas começaram a me procurar para aprender o que eu fazia, dentre essas pessoas surgiu uma pessoa que trabalhou comigo na Claro, a Aline. Ela era funcionária da loja junto comigo e hoje ela vive 100% de internet. Gente, que da hora. Porque ela pegou o exemplo, legal. ela lembra, eu era campeão de vendas na loja. Meu, pós-pago era comigo mesmo. Se você entrasse na loja ali, você saía com pós-pago. Ah, mas eu só vim recarregar meu pré-pago. Não, você vai fazer um pós. Eu explicava todos os pós de ter um pós-pago e convertia você lá na mesa. Eu era um dos melhores vendedores, eu era top vendedor de pós-pago na minha região ali da Claro. Só que eu trabalhei só 8 meses também, porque mesma coisa da antiga empresa. Eu ficava mais na casa dela do que chegou um determinado período, uma época do ano que eu falei, quer saber, eu vou ficar uns 2, 3 dias sem ir. Aí não dava satisfação, não dava... É irresponsabilidade? É irresponsabilidade, mas é aquilo que eu falei lá atrás. Quando você tem uma veia empreendedora, quando você nasceu para empreender, você não consegue admitir ordem de terceiro. Você nasceu para ser seu chefe. Você não consegue ter que bater ponto, ter aquela obrigatoriedade de ter que todo dia bater seu ponto. É chato. Quem trabalha CLT, às vezes não é nem empreendedor, não tem nem veia empreendedora. Mas não dá aquele cansaço? Às vezes você não tem um dia que você fala assim, não tô a fim de trabalhar hoje. Olha, eu vou te falar que na QIFI não. Mas eu já passei por isso. Uhum. Eu já passei por isso em experiências passadas. É porque na QIFI você tem... É uma empresa diferente. Sim. Uma empresa humanizada e você tem experiência. Você não tem só trabalho. Exato. Agora, a maioria das empresas do mundo, do mercado, é... Já viu aquele vídeo da Corrida dos Ratos? Sim. Uhum. É basicamente aquilo. Exato. Né? É basicamente aquilo. As pessoas, elas são robotizadas. E isso vem da nossa infância, né? Nós somos criados a buscar uma estabilidade. E para você buscar uma estabilidade, o que você tem que fazer na consciência social padrão? Você tem que acordar às 7 da manhã, 6 da manhã, bater o seu ponto às 9, sair da sua empresa às 18, ir para casa, jantar, comer, assistir novela e dormir. É isso. Então, vivendo nesse mundo padrão, até quem vive nesse mundo padrão, de vez em quando, deve dar uns estalinhos e falar, e agora? Eu não queria ir pro trabalho hoje, o que eu vou fazer? Aí não tem atestado, o cara tem que ir. Então, eu como sempre fui meio destemido e, sempre fui um bom vendedor, eu sempre me dei bem com vendas, acho que é por isso que eu nunca tive medo de ser mandado embora. Porque na minha cabeça eu pensava assim, bom, na pior hipótese, se eu não conseguir